Colapso econômico global e os soviéticos numa farra de gastos. Como? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido por JKF Ancap, escrito por Anarco Capivara, revisado e narrado por JJ Liber. Não há nada de novo debaixo do sol. Já dizia Salomão 3.000 anos atrás. É com essa sensação que ficamos ao assistir o filme A Sombra de Stalin. Este filme polonês de 2019 estreou recentemente na Netflix. Trata-se de uma história real com diversas referências que o espectador vai logo reconhecer. O filme é excelente e retrata bem os fatos. Algumas cenas são bem tristes e pode te deixar um pouco deprimido, mas é interessante como o filme consegue te envolver nas cenas até mesmo nos mínimos detalhes, como na representação das cores e dos sons. Recomendamos esse filme para todos aqueles que querem saber a verdade sobre o comunismo, e não o que a mídia tradicional e os socialistas modernos insistem em propagar. Os mais antigos vão lembrar de quando ouviram que os comunistas comiam criancinhas. Já os mais jovens vão entender a referência ao Sr. Jones, fazendeiro do livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. O Sr. Jones do livro foi uma homenagem ao jornalista galês Gareth Jones. Mas antes de você continuar vendo esse vídeo, aviso que darei muitos spoilers. Gareth Jones aparece no início do filme tentando convencer as pessoas com quem trabalha de que Hitler pretende tomar a Europa. Mas na época ninguém acreditava. Gareth, que até então já tinha entrevistado Hitler, tenta ir para a União Soviética para entrevistar Stalin. Duas coisas despertam nele o interesse de ir para Moscou. Uma delas é a ligação de um colega jornalista que está em Moscou, na qual diz ter descoberto algo. Mas assim que ele diz isso, imediatamente a ligação cai. A outra coisa é que Jones tem a sensação de que a conta dos gastos da União Soviética não fecha, e de que Stalin não teria como realizar tamanho crescimento na União Soviética em tão pouco tempo. Em dado momento, Gareth Jones está analisando a propaganda soviética e comenta: colapso econômico global e os soviéticos numa farra de gastos. Como? Pois é, apesar de parecer muito estranho, as pessoas acreditavam na propaganda soviética. O governo poderia vender a verdade que quisesse para o Ocidente. Pera, como assim a verdade? Você deve estar se perguntando. Bom, como também é explorado no filme, essa palavra era muito importante na época, já que a verdade era manipulada pelo governo. Isso é bem retratado no seguinte diálogo entre Jones e Ada Brooks. Eu não tenho um plano, a menos que chame a verdade de um plano, diz Gareth Jones. Sim, mas a verdade de quem? Respondeu Ada. A verdade. Só existe uma, respondeu Jones. Você é tão ingênuo, retrucou Ada. Através de alguns subterfúgios, Jones chega a Moscou e encontra outros jornalistas. Entre os jornalistas está Walter Duranty, correspondente do New York Times. Vivendo em luxos e orgias, o jornalista escondia as atrocidades de Stalin e sempre publicava textos e artigos positivos sobre o ditador e a União Soviética. Pois é, em 1928 já existiam fake news. Quem diria, hein? E ainda da imprensa tradicional. E o pior é que Walter Duranty, por suas mentiras, chegou a ganhar em 1931 um prêmio Pulitzer, a maior honraria do jornalismo, o qual jamais foi revogado. Voltando ao filme, ao descobrir coisas estranhas como o assassinato de seu amigo jornalista com 4 tiros nas costas em um suposto assalto, Jones decide ir mais a fundo em sua busca pela verdade. Ele descobre que seu amigo, pouco antes de morrer, pretendia viajar para o interior da Ucrânia. Jones então viaja escondido para a Ucrânia, onde encontra o horror do Holodomor, que em ucraniano significa morrer de fome. Para os que não sabem, na Ucrânia, entre 1932 e 1933, ocorreu um verdadeiro genocídio. Isso ocorreu porque em 1929 a União Soviética iniciou uma campanha de coletivização forçada das propriedades rurais, principalmente as da Ucrânia, que eram consideradas um perigo real aos interesses comunistas. Para se ter uma ideia, dos 60 milhões de hectares pertencentes à Ucrânia, 42 milhões são adequados para o plantio. Mas não adianta nada o país ser fértil se toda a produção é roubada. Todos os kulaks, fazendeiros donos de quantidade expressiva de terras, foram declarados inimigos do regime. Então o governo iniciou sua campanha para colocar os camponeses contra os kulaks. Só que os camponeses, assim como os próprios kulaks, não eram a favor dessas medidas.
Stalin ficou furioso e não pensou 2 vezes. Prendeu, deportou, assassinou, enfim, exterminou os kulaks. Depois fez o mesmo com qualquer camponês que cometesse o terrível crime de possuir 2 vacas, ou que quisesse plantar e colher para si mesmo e para sua família. Não, isso era um crime abominável. Tudo tinha que ser coletivizado, para o bem da elite quer dizer, do povo. Stalin foi além. Confiscou os grãos dos ucranianos para atingir as cotas agrícolas instituídas por ele, e, segundo dizem, para quebrar o espírito ucraniano nacionalista e exterminar os camponeses. Stalin impôs cotas de grãos exorbitantes, tomou os estoques e deixou o povo morrer de fome. Então exportou os grãos para sustentar a industrialização soviética e cumprir seus planos mirabolantes. Stalin deu ordens para que seus funcionários invadissem as casas dos ucranianos à procura de comida escondida. Usufruir de seu próprio trabalho virou crime hediondo, com penas de 10 anos ou até mesmo a morte. Para os historiadores, algo entre 1,8 milhão e 12 milhões de pessoas morreram de fome naquela época. Os números desse horror não são exatos, afinal, tudo foi escondido. Stalin literalmente matou milhões de pessoas de fome intencionalmente. Tudo, claro, supostamente em nome do bem comum e do sucesso do regime comunista. Mas o fato é que muitos dos que sobreviveram só conseguiram sobreviver pois apelaram para o canibalismo. Daí vem aquela conversa de que comunistas comem criancinhas. Apesar de que os ucranianos não eram de fato comunistas, ao menos não por conta própria. Existem vários casos documentados de canibalismo. Até mesmo crianças foram assassinadas e devoradas por parentes, incluindo seus próprios pais. Existem até relatos de pessoas devoradas vivas. Jones viu cenas como essa em sua passagem pela Ucrânia. Em dado momento, algumas crianças oferecem uma sopa de carne para ele. Enquanto come, Jones questiona onde aquelas crianças conseguiram aquela carne. Então uma das meninas responde: "Nosso irmão." Jones pergunta se o irmão dela é caçador e onde ele está. A menina fica em silêncio e leva Jones até o quintal de casa, onde está o corpo do irmão dela. A cena é extremamente chocante. Para mais informações sobre esse assunto, veja o nosso vídeo A Economia da Ucrânia. E caso queira saber mais sobre atrocidades cometidas por Stalin, confira também outros 2 vídeos aqui do canal: Joseph Stalin e a Macabra Ilha Canibal, e a luta contra o esquecimento dos expurgos stalinistas. Confira os links aqui na descrição. Voltando ao enredo do filme, após ver cenas horrendas e difíceis de serem esquecidas causadas pelo desespero da fome no local, Jones é encontrado pelo exército de Stalin, que o libera com a ameaça de que, caso ele contasse o que viu na Ucrânia, 6 engenheiros ingleses que trabalham na União Soviética seriam mortos. Jones volta para a Inglaterra e, mesmo com as ameaças, conta o que viu. Mas infelizmente, novamente, ninguém acredita nele. Nesse momento, após Jones expor tudo o que viu, George Orwell o confronta. Que bela história! Talvez os soviéticos estejam fazendo o melhor que podem, tomando as melhores decisões devido às circunstâncias. E as escolas gratuitas deles, os hospitais gratuitos? Disse George Orwell. Sim, mas a que custo? Respondeu Gareth Jones. A mídia tradicional, representada pelo jornalista premiado no New York Times, o desmente. Os políticos também não querem saber dos horrores perpetrados por Stalin, pois a Segunda Guerra Mundial está à porta e os países estão passando por graves crises econômicas e políticas. Gareth Jones não conseguiu entrevistar Stalin, mas acontece que Jones queria a verdade e isso certamente Stalin não o daria. Somente os que vivem a verdade poderiam contar para ele isso. Uma verdade dura e fria, que Jones viu de perto e sofreu. Ao final do filme, conta-se que o Sr. Jones foi morto enquanto fazia uma reportagem na Mongólia. Morto um dia antes de completar 30 anos. Assassinado por pessoas ligadas à polícia soviética. Já Walter Duranty morreu calmamente aos 73 anos na Flórida, ainda com todos os seus prêmios. Vemos aqui um caso de um jornalista buscando a verdade e não narrativas, e um outro vendido e anunciando mentiras. Jones chegou a arriscar sua própria vida pela verdade, enquanto Duranty sacrificou a verdade e a vida de milhões para manter seus luxos. Jornalismo é de fato uma profissão tão nobre quanto aqueles que a exercem. Vendo isso,
já podemos imaginar o que esses mesmos veículos de mídia que existem até hoje não devem fazer para sustentar supostas verdades por aí. Pois é, Gareth Jones estava contando nada mais do que a verdade, mas foi taxado de fake news pelos mesmos jornais de prestígio que existem até hoje. No fim das contas, o filme é também uma história de certa forma muito similar aos dias de hoje e mostra que Salomão, afinal, estava certo. Nada de novo acontece. A verdade, ainda que seja divulgada, só é levada a sério quando interessa àqueles que a escutam. E por mais que você pense que o governo existe para proteger os cidadãos, a verdade é que para o governo todos os cidadãos são descartáveis, meros escravos. Pode ser que um novo Holodomor esteja acontecendo na China, na Coreia do Norte, em Cuba ou em algum outro paraíso socialista por aí. Bom, ao menos a propaganda na mídia tradicional continua a mesma dos tempos de Stalin. Só contam maravilhas sobre esses lugares. E já sabemos que aconteceu algo parecido na Grande Fome de Mao na China e na Marcha Árdua da Coreia do Norte. Pessoas morrendo de fome por causa do Estado e de suas decisões criminosas, infelizmente, não é nenhuma novidade. Ao menos, para aqueles que querem ouvir a verdade. Obrigada por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também. Acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!